Uma pesquisa científica. Capítulo 1. A gargalhada da ciência. Conheço a lua, as estrelas e também as estrelas cadentes. Não sou um homem moço. Já vi muitos anos nascerem. Durante toda a vida olhei para o céu, mas nunca vi uma coisa como essa antes. O senhor é um homem branco. Será que pode me dizer o que é isso? Conselheiro de uma aldeia papua. Durante uma recepção oferecida à noite no verão de 1968 em Victoria, Colômbia Britânica, para centenas de astrônomos, comentou-se que bem do lado de fora do local, luzes manobrando de maneira estranha, OVNIs, tinham sido observadas. O aviso foi acompanhado pelas risadias abafadas que quase sempre acompanham uma situação embaraçosa. Não houve um único astrônomo que se aventurasse a sair para verificar por si mesmo o que estaria acontecendo. Erwin Schrödinger, pioneiro no campo da mecânica e um filósofo da ciência, escreveu: a primeira condição para ser um cientista é que seja curioso. Deve ser capaz de ficar admirado e ansioso para a descoberta. O mundo científico, sem sombra de dúvida, não se mostrou ansioso para descobrir o que seria o fenômeno OVNI e não deixou transparecer nenhuma tendência para se tornar admirado. A atitude universal de quase todos os cientistas tem sido agressivamente negativa. Na verdade, quer nos parecer que a reação tem sido exageradamente fora de proporção com relação ao estímulo. A reação sobrecarregada emocionalmente e altamente exagerada que, de um modo geral, tem sido demonstrada pelos cientistas ao somente mencionar OVNIs, seria de grande interesse para os psicólogos. Tal reação tem sido muito interessante para se observar. Compareci a muitas reuniões de cientistas, tanto formais como informais, durante as quais o assunto OVNIs foi trazido à baila casualmente, seja por acaso ou mesmo inocentemente por mim mesmo, a fim de ter uma oportunidade para observar a reação dos presentes. Portanto, achava divertido colocar um gato no meio dos pombos, de vez em que a reação nada tinha de semelhante à tradicional posição dos cientistas maduros que sempre dizem: pesemos os prós e os contras. Frequentemente, a reação é parecida com a que teria um grupo de garotos assistindo a uma cena de filme de excepcional ternura ou patética, totalmente além da compreensão de suas idades. Risinhos abafados e agitações nas cadeiras sugerem uma defesa contra alguma coisa que os cientistas ainda não podem compreender. Pareceu-me que demonstrações daquele tipo por parte de cientistas maduros são mais do que expressões de pena pelos desinformados. Talvez sejam expressões de profunda incerteza ou medo. Faz-se necessário agora estabelecer uma diferença entre dois tipos de cientistas que são formalmente confrontados com o tópico dos OVNIs. Aqueles que tratam o fenômeno OVNI com escárnio e desdém, recusando-se até mesmo a examiná-lo, atacando de imediato o assunto. E 2. Aqueles que declaram ou passariam a acreditar após ter examinado o assunto que existe uma forte possibilidade de que os OVNIs não passem de um fenômeno psicológico, ou melhor, que sejam totalmente gerados pela atividade mental de um indivíduo ou grupo. Nenhum cientista que examine a matéria com objetividade pode afirmar que os OVNIs sejam apenas produtos de simples identificações errôneas de objetos ou fatos. Os pontos de vista do último grupo são passíveis de uma séria discussão ou de um debate científico, de vez que os cientistas deram-se ao trabalho de examinar o problema e, por isso, deveriam ser ouvidos. Os pontos de vista do primeiro grupo não satisfazem as prerrogativas para que seja estabelecido um debate científico porque não houve sequer um estudo dos dados. Cientistas de projeção percorreram um país pronunciando-se contra o fenômeno OVNI, recusando-se a responder a perguntas da audiência, enquanto, ao mesmo tempo, ressaltavam orgulhosamente que nem se tinham dado ao trabalho de examinar toda aquela tolice. O fenômeno desta caça à bruxa atual, a antítese daquilo que se supõe seja uma atitude científica, é, ele mesmo, um fenômeno digno de estudo. Se toda esta história de OVNIs é tolice, por que razão os cientistas altamente conceituados e organizados demonstram uma reação além do normal? Não se trataria de uma reação inconsciente contra um desafio que não estão preparados a aceitar? Thomas Goodge, um famoso filósofo da ciência canadense, escreve: uma das facetas mais interessantes da questão dos OVNIs, na minha opinião, é a sua relação com os problemas de como a ciência progride. Eu diria que, de um modo geral, uma condição necessária para o progresso científico é o fato de se dever permitir que haja genuinamente novas observações empíricas e novos esquemas explicativos, inclusive novos conceitos fundamentais e novas leis. Goodyear assinala que ao longo da história qualquer esquema explicativo bem-sucedido, inclusive no tocante à física do século XX,
atua de um certo modo como uma sociedade estabelecida e tende a resistir à admissão de novas observações empíricas, a menos que tenham sido geradas diretamente dentro da estrutura deste esquema explicativo. Assim, por exemplo, a maioria dos cientistas físicos relutava inicialmente em aceitar as teorias atualmente já reconhecidas dos meteoritos de fósseis da circulação do sangue da bactéria e em nossos dias de descarga elétrica em ball lightning, como parte da ciência regular. E Goodhue prossegue. Pois, se a sociedade estabelecida assimilasse as novas observações no atual esquema explicativo, implicaria que as observações empíricas não são propriamente novas. Por exemplo, tempos houve em que os cientistas estavam dispostos a admitir que os meteoritos existiam, mas não como pedras vindas do céu, e sim como pedras que tinham sido atingidas pelo raio. Esta teoria permitiu a assimilação de um fenômeno novo segundo os padrões explicativos reconhecidos do mundo físico ao seu redor. Eis aqui a razão do ponto de vista da nossa sociedade constituída atual, conclui Goodhue, de que o fenômeno OVNI não constitui realmente uma coletânea de dados para a física, ou de qualquer modo não são dados para a física, ou nada mais são senão interpretações errôneas de objetos conhecidos, de acontecimentos comuns, etc. Encarar o assunto desta maneira é, sem dúvida, rejeitar uma condição necessária do progresso científico. A frase "observações empíricas realmente novas" é fundamental para o problema OVNI. Ou as observações dos OVNIs representam realmente observações empíricas novas, ou melhor, novas no sentido de que não se enquadram de imediato ao atual conceito científico, ou não passam de interpretações e identificações errôneas. No que diz respeito aos OVNIs, qual dos dois casos é verdadeiro não está de forma alguma óbvio, exceto para aqueles cientistas que se recusam firmemente a refutar o assunto sem o considerar. É possível que muitos cientistas teriam dado atenção e se dedicado seriamente ao problema OVNI se tivessem apreciado seu conteúdo de forma conveniente. Infelizmente, os poucos cientistas que demonstraram vontade de se informar sobre o assunto eram obrigados a obter suas informações através da imprensa de artigos publicados em tabloides sensacionalistas e de revistas de baixa qualidade que geralmente publicam assuntos como aventura, mistério, sexo e os aspectos sensacionalistas do ocultismo. Até bem pouco tempo atrás, não havia uma só publicação científica que incluísse qualquer informação a respeito dos OVNIs, embora uma recente bibliografia da literatura OVNI de todos os tipos tivesse alcançado 400 páginas. Ao que parece, os OVNIs tornaram-se um problema para o bibliotecário mais cedo do que para o cientista. Os cientistas não são o único grupo mal informado sobre o dilema OVNI. Como um resultado da má imprensa, o público, de um modo geral, aceitou determinadas concepções errôneas sobre os OVNIs como verdades. Apenas os OVNI-maníacos comunicam ter visto os OVNIs. Por mais estranho que possa parecer, acontece praticamente o oposto. Os relatórios mais coerentes e detalhados são os das pessoas que nunca pensaram muito no assunto e que, geralmente, ficam surpresas e chocadas com a experiência. Por outro lado, os OVNI-maníacos e os crentes do gênero cultuadores raramente fazem um relatório e, quando o fazem, são facilmente classificados pela sua incoerência. Essa concepção errônea estava arraigada, sem dúvida, na mente de um cientista de projeção e meu antigo colega, o Dr. Fred Whipple, diretor do Observatório Astrofísico Smithsonian, com quem trabalhei durante muitos anos como diretor adjunto. Concluirei com a resposta padrão que passei a usar todas as vezes que os repórteres de jornais me pedem para tecer comentários sobre OVNIs. Minha resposta é: não faço declarações públicas a respeito das crenças de cultos religiosos. Diante de uma reação como esta, dei a resposta apropriada: também não o faço. As pessoas com formação científica nunca fazem um relatório sobre os OVNIs. Muito pelo contrário, os melhores relatórios foram redigidos por pessoas com formação científica. Infelizmente, os relatórios deste tipo raramente são publicados na literatura popular, de vez que estas pessoas, geralmente, desejam evitar a publicidade e quase sempre pedem para permanecerem no anonimato. Os OVNIs são comunicados por pessoas duvidosas, instáveis e iletradas. Na verdade, alguns comunicados partem de pessoas duvidosas que, mesmo na vida diária, exageram outros assuntos além dos OVNIs. Mas estas pessoas estão mais aptas a comunicar uma interpretação de objetos comuns como se fossem OVNIs. Do mesmo modo, porém, estes informantes são facilmente identificados como tal e seus relatórios são rapidamente afastados de uma consideração séria. Somente os relatórios que continuam intrigando pessoas que, pela sua formação, são capazes de identificar o fator que deu origem ao relatório, meteoros, pássaros, balões, etc.,
são considerados neste livro como relatórios de boa-fé. Às vezes, os relatórios provêm de pessoas iletradas, mas iletradas não quer dizer necessariamente burros. Por exemplo, os pesquisadores de desastres aéreos descobriram que suas melhores testemunhas são os adolescentes, que apesar de destreinados em fazer relatórios, não são preconceituosos. Em comparação, os broncos raramente são capazes de vencer a sua preguiça inata para redigir um relatório e geralmente são incapazes de fazê-lo de modo coerente. Muito poucos são os relatórios feitos por pessoas mentalmente instáveis. O psiquiatra Bertold Schwartz examinou 3.400 pacientes mentais sem encontrar uma única experiência que estivesse relacionada aos OVNIs. Sua conclusão é apoiada por diversos colegas que descobriram não existir quase experiências relacionadas com os OVNIs entre os doentes mentais. Demonstraram eles, casualmente, um pequeno ou até mesmo nenhum interesse pelo assunto. Os OVNIs são sinônimos de homenzinhos verdes e visitantes espaciais. Não se sabe o que são os OVNIs. Rejeitar o fenômeno baseado no pressuposto de que os OVNIs só podem originar-se de visitantes do espaço é rejeitar o fenômeno porque a pessoa, por razões exclusivamente suas, rejeita a teoria da origem do fenômeno. O principal objetivo deste livro é ajudar a esclarecer estas interpretações errôneas através da apresentação de dados e não fazer um pronunciamento ex cathedra, pontificando a respeito da natureza dos OVNIs. Seria melhor que, antes de examinarmos mais profundamente a experiência OVNI, aliás, isto é fundamental, definir da maneira mais séria possível o que significará o termo OVNI neste texto. Esta não será necessariamente uma definição complexa. Podemos definir o OVNI simplesmente como a percepção relatada de um objeto ou luz avistada no céu ou no solo cuja aparência, trajetória e dinâmica geral, assim como seu comportamento luminescente, não oferece uma explicação lógica e convencional e que não só permanece misterioso para quem o viu, como também continua identificado após o exame detalhado de todas as provas disponíveis, realizado por pessoas tecnicamente capazes de realizar uma identificação que faça sentido caso isto seja possível. Por exemplo, existem milhares de pessoas para as quais o planeta Vênus continua desconhecido, mas os relatórios sobre OVNIs originados por este brilhante ao entardecer ou ao amanhecer não enganarão um astrônomo. Adotando essa definição, posso afirmar categoricamente que o meu estudo durante os últimos anos satisfizeram-me no que diz respeito aos seguintes pontos. 1. Relatórios sobre observações de OVNIs válidos para estudos existem totalmente distintos das declarações dos doidos, fanáticos religiosos, cultistas e os que são fanáticos pelos OVNIs. 2. Um grande número de relatórios iniciais sobre OVNIs são prontamente identificáveis por pessoas competentes como interpretações e identificações errôneas de objetos ou fatos conhecidos. Consequentemente, devem ser suprimidos antes mesmo que se faça qualquer tipo de estudo cujo objetivo seja determinar se há algum tipo de observação empírica realmente nova. 3. Os restantes relatórios sobre OVNIs não podem ser identificados deste modo. Devem ser enquadrados dentro de uma ou mais das seguintes categorias. A. Aquelas que são globais no que diz respeito à distribuição provenientes de lugares totalmente afastados, tais como Canadá Setentrional, Austrália, América do Sul, Europa e Estados Unidos. B. Aqueles redigidos por pessoas competentes, responsáveis e psicologicamente normais, ou seja, por observadores fidedignos se encaixando aos padrões comumente aceitos. C. Aqueles que contêm termos descritivos que, em conjunto, não especifiquem qualquer tipo de fato, objeto ou processo conhecido e que também não especifiquem qualquer fato ou processo psicológico conhecido. D. Aqueles que resistem à interpretação em termos que se aplicam aos fatos, objetos, processos, etc., físicos e ou psicológicos conhecidos. Nos capítulos seguintes, são apresentados os dados que servem de base para estas controvérsias.